Agora eu quero ver com você a respeito do contexto histórico no qual Megilat Esther foi escrita. Para isso, nós vamos recorrer a diversas passagens dos livros de Isaías, Jeremias, Crônicas, Reis e também o livro de Daniel. Eu quero trazer para vocês de uma maneira informal. Eu acredito que esta seja a melhor forma para a gente abordar o contexto histórico da Megilat Esther. É claro que, caso cada um queira se aprofundar mais a respeito da narrativa histórica sobre este aspecto da Megilat Esther, a pessoa pode pesquisar na internet e encontrará facilmente diversas fontes históricas a respeito deste tema. Mas aqui a nossa proposta é trazer para vocês aquilo que está relacionado mais à parte espiritual, que está relacionado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Não apenas o que ocorreu naqueles tempos, mas principalmente revelar o oculto, revelar aquilo que Deus deseja de nós em cada uma das palavras da Megilat Esther. Então eu proponho costurar estas passagens e espero proporcionar uma visão imaginária, criativa, a respeito do período histórico tão importante do judaísmo chamado Megilat Esther. Então vamos lá, pessoal. Os milagres de Purim ocorrerão após a destruição do primeiro templo de Jerusalém, que foi construído pelo rei Salomão e destruído pelo rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, traduzindo Nabucodonosor. Ele também ocorreu antes da construção do segundo templo de Jerusalém. Este é o período chamado de exílio persa. O rei na Pérsia, na época, era chamado de Ahasverosh. Esse que é um dos principais personagens da Megilat Esther. No período que antecede a destruição do primeiro templo de Jerusalém, o rei de Judá era chamado de Hisquialo. Neste tempo, 10 das 12 tribos de Israel haviam sido exiladas e feitas como vassalos do império da Assíria pelo rei chamado Sanherib. O rei Sanherib foi o primeiro globalista que existiu no nosso mundo, o primeiro que se tem registro, pelo menos. O que ele fazia? Qual era a sua estratégia? Ele pegava 1/3 da população da África, por exemplo, e levava para a China. E ele pegava 1/3 dos chineses e levava para a África. Assim, cada povo conhecia a tradição e os costumes do outro povo e eles perdiam a conexão com a sua terra, com a sua nação, com o seu povo e os seus costumes. E quando um povo perde as suas raízes, as suas tradições, os seus costumes, eles então perdem a sua força, porque a sua força está na sua unidade, na sua união como povo. Quando ocorre essa mistura de tradições, então você tem um universalismo deste conhecimento, tornando-se impossível que nós cheguemos realmente a uma tradição praticável baseada na verdade, baseada em uma experiência real de que alguém teve. No caso de Israel, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef, David Amelech, Shlomo Amelech, todos os sábios. Você tem toda uma tradição do qual o judaísmo está baseado. Então, Sanherib, qual era o propósito dele? Vamos misturar, fazer com que os povos se assimilem uns com os outros. Assim, eles perderão a sua tradição, eles perderão os seus costumes, perderão a sua família, perderão as suas raízes e assim nós poderemos dominar sobre eles, porque, consequentemente, eles estarão perdendo também o seu poder. E foi exatamente isso que ocorreu com 10 das 12 tribos de Israel, com exceção da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, que ficou no que é chamado de Reino de Judá, onde está a cidade de Jerusalém. Lá também estava a tribo de Levi, os Kohanim, os sacerdotes, e os Leviim, os músicos do templo sagrado. Mesmo que a Assíria fez 10 tribos de Israel como vassalos, com exceção da tribo de Efraim, que conseguiu fugir para o Marrocos e para o Iêmen, para a sorte deles, que bênção de Hashem, que eles conseguiram escapar de serem vassalos da Assíria, e eles são, inclusive, até hoje, o costume judaico mais antigo que existe no mundo,
o costume sefaradi, marroquino e do Iêmen, inclusive o hebraico que eles falam, são o mais antigo, o mais baseado na verdadeira tradição milenar judaica que existe até os dias atuais. Fechando parênteses, então o rei da Síria, Sanherib, conseguiu conquistar todo Israel, com exceção do reino de Judá. Todo mundo nessa época já era dominado pela Assíria. E quem era o rei de Judá neste tempo? O rei Hisquial. Nesta época, todas as pessoas de Israel estudavam muita Torá, sabiam muita Torá. Isso porque o rei Hisquial emitiu um decreto. Ele colocou uma espada em cada uma das sinagogas que havia em cada bairro de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E ele disse: eu voltarei daqui a um ano para cada uma destas sinagogas. E se todas as pessoas não souberem toda a lei judaica, toda a Alahá, não estiverem cumprindo todos os mandamentos, não estiverem estudando a Torá, será decretado pena de morte sobre eles. É claro que ele não faria isso porque está fora da própria Torá ele fazer isso, mas ele conseguiu o seu objetivo. Ele conseguiu colocar medo nas pessoas a tal ponto que as pessoas dedicaram todo o seu tempo ao estudo da Torá, ao cumprimento dos mandamentos. Após um ano, quando ele retornou a estas sinagogas, mulheres e crianças sabiam até mesmo a respeito das leis judaicas referentes à pureza e impureza. Para vocês terem ideia, pessoal, estas leis sobre pureza e impureza são as leis mais complexas que existem em toda a Torá. Pureza e impureza de alimentos, pureza e impureza de localização, do local onde você está, da fala, das vestimentas e assim por diante. Existem uma série de alahot sobre o tema de pureza e impureza. E as crianças e as mulheres que não têm obrigação do estudo da Torá sabiam todas estas leis na ponta da língua. Então, este foi um período do rei Hisquial, onde todo o reino de Judá sabia toda a Torá na ponta da língua, cumpriam todos os mandamentos, havia justiça nas ruas e as pessoas estavam no caminho de Hashem. Então, o rei da Síria, ele enviou uma carta ao rei Hisquial Amelech, dizendo que estava enviando 175 mil generais de guerra para invadir o reino de Judá, dizendo a ele que se rendesse e que se tornasse vassalo da Assíria, que ele destruiria completamente o reino de Judá. Hisquial Amelech, o que faz? O rei Hisquial reza para Hashem. Hashem, eu não tenho o que fazer. 175 mil generais, calculemos que sejam aproximadamente 1 milhão, 2 ou até 3 milhões de soldados que vão invadir o reino de Judá. Aqui, Hashem, as pessoas só estudam Torá, as pessoas só rezam, elas nunca colocaram a mão em armas, elas não temos nem cavalos para as guerras. Portanto, Hashem, nós não temos o que fazer. E Hisquial foi dormir. Nesta hora que ele vai dormir, um anjo de Hashem, Gabriel Amalach, o anjo Gabriel, ele desce com as hostes celestes, com todas as hostes de Hashem, e ele então mata o exército assírio completamente, restando apenas 10 pessoas, de onde sabemos que são 10, porque está escrito que o número de pessoas que sobrou é o número que uma criança é capaz de escrever. Então, a letra Yud, cujo valor numérico é 10, é apenas um ponto no alfabeto hebraico. E um ponto, toda criança é capaz de escrever. Então, daqui os nossos sábios aprendem do Tratado da Megilá que o número de pessoas que restaram do exército assírio são 10 pessoas, que restaram para falar sobre este milagre. Então, um anjo de Hashem desceu e exterminou o exército assírio de uma forma completa. Então, este foi o período que antecede a destruição do Templo de Salomão.